quinta-feira, dia 21 de julho. Que bom poder contar com a sua companhia, para que juntos nós possamos meditar a palavra de Deus e permitir que essa palavra possa influenciar todo o nosso dia, toda a nossa vida. O evangelho desta quinta-feira encontra-se em Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de ontem, nós ouvimos Jesus contando a parábola do semeador. A parábola que é uma forma oculta de Jesus revelar os mistérios do reino de Deus. E hoje nós escutamos essa pergunta: por que Jesus fala em parábola? E a resposta parece até um pouco complicada. Ouvindo, eles não escutam, vendo, eles não enxergam, mas Jesus quer falar justamente que as parábolas são um modo que Deus quer se revelar ao humano. É uma forma meio que oculta, para que não nos prendamos às aparências e possamos ficar com aquilo que é o essencial, aquilo que é invisível aos nossos olhos. O povo de Israel tinha se afastado de Deus, por isso perderam a capacidade de enxergar, perderam a capacidade de ouvir a voz de Deus que se revelava em tantas formas, através dos profetas, através daqueles mensageiros enviados por Deus. E em Jesus, o Deus escondido se revela, ele se mostra. E de uma forma misteriosa, como que Deus pode assumir uma carne humana, como que Deus pode se fazer homem, ele se mostra como a parábola, aquele que revela de forma misteriosa os desígnios de Deus nosso Senhor. E Jesus conclui esse evangelho dizendo para aqueles apóstolos, para aqueles que estão seguindo: felizes são vocês, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. E aquela palavra serve também para nós, porque mesmo diante, às vezes, das dificuldades que a gente tem para entender a palavra de Jesus, nós podemos contemplá-lo, nós podemos conhecer a verdade que Ele mesmo nos revela. Deus é misterioso muitas vezes. Na nossa vida a gente testemunha isso. Quantas coisas que às vezes a gente não entende. A gente vê, mas não consegue captar o significado. A gente vive, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Muitas vezes o pecado ainda tem nos cegado e nós precisamos crescer espiritualmente para que a gente tenha essa sabedoria, esse discernimento para entender a voz de Deus. Mas isso é o caminho de uma vida toda. Mas é preciso buscar.
É preciso pedir o Espírito Santo para que a gente veja, para que a gente escute, para que um dia Jesus possa também olhar para nós e dizer isso: feliz é você porque os teus olhos veem, o teu ouvido ouve a minha voz, vê a minha ação. Peçamos essa graça, que mesmo nos mistérios escondidos de Deus, que talvez escreve certo por linhas tortas e a gente não entende tantos porquês, que a gente possa pedir a graça de enxergar a vontade e o amor de Deus na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, compartilhe e fique com Deus.